Salve, Bibiana. Rafael Madi, grande. Moacir, Ayrton, bem-vindos. Grande Beno Brandão. Salve, Maria Raquel. Beno, precisamos fazer a nossa. Escolha o tema. Grande Marcelo Boldori, União da Vitória. Dr. Lucas Otsuka. Vereador Luciano Antônio de Prudentópolis. Rafael Madi, até na pandemia o Flamengo tá ganhando tudo, hein? Beno Brandão, diz o tema e tamo junto. Marcelo Alberini Pereira, salve! Como é que você tá, grande Marcelo Boldori? Schneider, nossa criminalista de Foz do Iguaçu. O Beno tá ficando bonito pra live, é isso aí, Beno. Aguinaldo Cardoso, Atitude Jur, grande cuidador das nossas publicações, Belinha de Guarapuava, Robinson Gradovski Rodrigues, Moacir, Professor Franco, Silvério, salve, salve. Marcelo, tô com saudades de você, hein? Precisamos nos encontrar. Morou com o Álvaro, Beno? Essa história eu preciso perguntar na live, hein? Jussara, minha grande amiga da Confade, estudamos juntos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná de 1987 a 1991, alegria se estar aqui. Leucádio Casanova, meu amigo perito do caso Evandro, amanhã 17 horas estaremos com transmissão ao vivo no YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, com o Figueiredo Basto e com o Ivan Mizanzuki, coordenação de Guilherme Luquezzi e Mariana Michelotto, discutindo o caso Evandro. Amanhã, 17 horas, Maria Francisca, que está aqui conosco, trabalha junto com o Figueiredo, uma alegria enorme receber o Figueiredo Basto e o Ivan, que fez o grande podcast Projeto Humanos, com toda a história do caso Evandro. É sensacional a gente debater esse caso. Com a presença do Leucádio deve surgir uma continuidade já da live de amanhã para debatermos a questão das perícias no caso Evandro. Deixa comigo que a sopa de grão de bico eu vou perguntar, sim, pode deixar. Estamos esperando o Álvaro Borges Júnior, que está chegando, já está de olho. Vamos acionar aqui o Álvaro. Grande André Ribeiro, Jana e Luísa, alegria estar com vocês. Vamos ver aqui. Aí, Álvaro, só aceitar e vamos estar ao vivo. Grande Lucas falando do grande caso amanhã, sensacional, sobre o caso Evandro, transmissão ao vivo pelo YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Apareceu o convite para você, Álvaro? Ele aparece, é só você clicar ali. Sim. Agora, Álvaro Júnior não está conseguindo. Já vamos conseguir ajustar isso. Um minutinho, pessoal. Estamos conectando com o Álvaro. E já daremos início, agora sim. Grande Álvaro já está entrando. Dr. Antônio César Bochenek, foi presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais. Uma alegria estar com você aí conosco, Bochenek. Está conosco também o André Ribeiro. Grande Dr. Álvaro Borges Júnior. Alegria. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem? Deu um probleminha aqui, mas estamos ao vivo agora. Probleminha nenhum, estamos muito bem, funcionando bem, te enxergando bem, te ouvindo bem. Ótimo. E eu gostaria de dizer a todos os nossos ouvintes, participantes, Jovassi, que está no Espírito Santo, Eduardo Lourenço, que é médico, está nos assistindo, enfim, todos os amigos que estão conosco, está conosco Álvaro Beno, e o Beno está contando em confidências aqui, diz que morou com você, diz que você gosta de uma sopa árabe, depois a gente vai ter que entrar nesse... Isso é maldade dele que eu sei essa história. E amanhã nós estaremos, Álvaro, e você com certeza vai participar de um dos episódios. Nós estamos dando início amanhã uma transmissão no YouTube às 5 da tarde sobre o caso Evandro. Vai participar o Figueiredo Basto e vai participar o Ivan Mizanzuki, que tem o podcast Projeto Humanos. E eu fui lembrado aqui, e nem precisaria ser, porque acompanhei o júri, eu estava saindo da faculdade, e você foi uma das pessoas, um dos grandes advogados, e o Gustavo Alberini está aqui me lembrando, o doutor Álvaro fez um belo júri relacionado ao caso Evandro. Ele teve a honra de acompanhar o júri ao lado do pai dele, grande doutor Alcides Bittencourt Pereira. Gustavo, uma alegria que você está conosco. E com isso eu apresento a vocês o Álvaro, que é um grande advogado, mais do que tudo um grande amigo, um grande colega. Quando eu tive a honra de presidir a OAB Curitiba, ali nos anos de 2003 a 2005, o Álvaro presidia a Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas. O Álvaro foi, junto comigo, naquele momento, uma liderança importantíssima para nós, deu um apoio através da associação e pessoalmente muito grande para a OAB Curitiba, e ali nós formamos uma amizade, estamos sempre nos encontrando nos corredores, nos tribunais, nas causas, e o Álvaro é especialista em processo penal pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ao ser convidado, sugeriu um tema que trouxe muita repercussão, já trouxe muitos comentários, que é a questão do erro médico e as consequências do erro médico na esfera criminal. Então nós estamos com uma plateia jurídica, também com a plateia de médicos, e eu gostaria, iniciando e te agradecendo, Álvaro, pedir para você situar as considerações iniciais sobre o erro médico e como que isso vem sendo construído na história, não só do direito brasileiro, mas, enfim, de uma visão geral para nós darmos início a essa nossa conversa. Uma alegria. Ok, obrigado, Marlos. Eu quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo aí sobre erro médico e as repercussões no direito penal. Assim, partindo de uma premissa, Marlos, o que rapidamente significa o erro médico para nós? É uma inobservância de regra técnica da profissão médica. Veja bem, o erro médico, ele, consultando alguns alfarrábios, nós encontramos ali que o erro médico já era punido lá em priscas eras, na época do Código de Hammurabi da Babilônia, isso em 1800 a.C., já se puniu o esculápio por um erro que viesse causar. Na verdade, o exercício da medicina sempre foi envolto nas sociedades antigas, envolto a um mistério divino, porque salvava vidas, curavam pessoas, coisas que se tinha como uma obra divina. Mas com o andar da carruagem, eu estou dando uma panorâmica para você, para chegar daqui a pouco nas nossas legislações sobre como questionar o erro médico. Com o andar da carruagem, a medicina começou a adquirir conhecimentos e conhecimentos, virou uma ciência. Quando virou uma ciência, a sociedade começou a fiscalizar e a cobrar mais os erros médicos. No Brasil, nós temos 3 formas e procedimentos de questionar o erro médico. O primeiro dele é um procedimento extrajudicial, que é instaurado
no Conselho Regional de Medicina, onde o médico é inscrito. Temos uma segunda possibilidade de questionar isso já na esfera civil, numa questão de reparação de danos, quando existe um erro médico, a responsabilidade civil do médico. E num terceiro momento, numa terceira forma, é o procedimento criminal em si, que é instaurado já com conotação criminal, instaurado na vara criminal comum ou no juizado especial, cumprindo aqueles requisitos do menor potencial ofensivo. Vejo que na questão da lesão corporal existe uns debates à parte, que é, em princípio, competência do juizado especial, em relação ao requisito objetivo da pena, menor potencial ofensivo. Mas, no que diz respeito ao princípio da complexidade, eu vejo que o juizado especial é totalmente incapaz, literalmente, para apreciar e julgar um fato desse, porque existe o grande problema hoje que encontramos, tanto na esfera civil como na esfera criminal, é se provar o erro médico. Que as perícias, com todo respeito, as perícias no Brasil, em matéria de provar erro médico, elas são muito frágeis. Isso leva a uma insegurança jurídica muito grande. Verdade. Essa é uma panorâmica. Verdade, e aqui eu quero lembrar a quem está nos acompanhando, Guilherme Gonçalves, a tua prima Ju Gouveia, William Feitosa, do interior de São Paulo. O Código de Hammurabi está em exposição no Museu do Louvre. É uma das principais obras do Louvre, é uma pedra grande, onde está talhado o código, é objeto de visitação, e eu me lembro que foi um dos momentos mais marcantes, Álvaro, da minha primeira visita ao Louvre, ao me deparar com o Código de Hammurabi, porque todos nós, da área jurídica, aprendemos com o Código de Hammurabi e com toda a legislação que vinha desse momento da história e que nós não vivíamos ainda um processo que depois foi muito implementado, principalmente para nós latinos, com os códigos napoleônicos e tudo isso. Então, é muito interessante essa também, uma visita hoje virtual, é possível a gente ter acesso também a essa pedra que é o Código de Hammurabi, uma lembrança bem interessante. A questão das perícias e das provas é uma lembrança fundamental. Está nos assistindo o Leocádio Casanova, que é um grande perito que tem nos ajudado muito no escritório, e a vários criminalistas. Leocádio, se você estiver por aí, diz para o pessoal se você faz e trabalha com perícias médicas, para a gente saber. Mas normalmente, Álvaro, as perícias são feitas por outros médicos, não é isso? E aí se tem uma grande dificuldade. Não quero falar em corporativismo, não é essa a questão, mas a questão em si é a própria conclusão se houve erro médico ou não. Veja bem, para a gente partir de uma premissa e pontuar essas questões dos procedimentos para se averiguar se houve ou não erro médico, eu acho fundamental indagarmos qual é a natureza jurídica da atividade médica, se é uma atividade de meio ou se é uma atividade de fim. Eu entendo que, dependendo do ato médico, pode ser uma atividade de meio ou pode ser uma atividade de fim. Vamos citar um exemplo acadêmico bem elementar. O médico está num pronto-socorro, chega um paciente vindo de um acidente automobilístico, com várias fraturas. O médico dá os primeiros atendimentos, impõe ali todas as regras técnicas da medicina, mas lamentavelmente o paciente não sobrevive. Esse médico, ele não pode responder por homicídio. A não ser que ele tenha falhado, tenha tido alguma inobservância dessas regras técnicas. Então vejo aí que estamos diante de uma atividade meio. Um outro exemplo acadêmico, a questão daquela pessoa que fez uma cirurgia no passado, tem uma cicatriz que aquilo perturba, incomoda essa pessoa, ela procura um médico, um cirurgião plástico, conta a história, diz da possibilidade de melhorar, quer melhorar. Então eu vejo que nessa questão nasce ali um contrato de fim. Nesse caso, estamos diante da atividade médica de fim, uma atividade de resultado. Isso é importante aquilatar, Marlos, porque tem reflexo na culpabilidade, entendo assim.
Voltando um pouquinho na questão do procedimento extrajudicial nos Conselhos Regionais de Medicina. Neste caso, o que se busca ali, em sendo visualizado, em sendo comprovado o erro médico, se busca ali tão somente um possível cerceamento na atividade do médico. As penas ali, em havendo procedência na reclamação, as penas ali vão de advertência e censura confidenciais, passando por uma censura pública, indo para uma suspensão temporária da atividade médica e chegando até a situação mais grave, que é a cassação do direito de exercer a medicina. Esse é um procedimento extrajudicial. Para quem está nos acompanhando, é muito similar o CRM ao Conselho da OAB, que é a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. É um procedimento disciplinar também no CRM, é isso, Álvaro? Isso, disciplinar. E ali, em princípio, tem que ter o princípio da ampla defesa, do contraditório, enfim, como tem em todo procedimento judicial ou extrajudicial. Agora eu quero entrar um pouco na questão, Marlos, já na esfera judicial, que é uma situação já mais grave, ao mesmo tempo mais cristalina e mais segura. Na justiça civil, a reparação civil do médico tem efeito eminentemente pecuniário. Então, ali, para reparar, se propõe uma demanda indenizatória para reparar um dano material, ou um dano físico, um dano estético, ou um dano moral. E nesse caso, Marlos, acho fundamental a questão da culpa, mas no vetor da previsibilidade. Previsibilidade. Em princípio, assim, se não era previsível para o médico aquela situação, não há que se falar em culpa em princípio. Se era imprevisível, não há que se falar em culpa em princípio. Se era previsível, aí podemos falar em culpa em princípio. A questão da não previsibilidade, nós encontramos aquelas excludentes de culpabilidade, que são aqueles dois casos de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito é uma situação totalmente alheia à vontade do médico. E a força maior é uma ação do médico no sentido de possivelmente causar um dano menor para evitar um dano maior. E temos na nossa legislação, Marcos, uma questão já simulada já, que a relação médico-paciente é uma relação consumerista. É uma relação consumerista, norteado pelo Código de Defesa do Consumidor, pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Mas se temos essa relação consumerista, também temos que observar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva. Ou seja, a culpa tem que ser provada. E aí, Marlos, que vem o grande problema de se constatar o erro médico com certeza, e não hipótese, para se ter uma segurança jurídica. Isso aí vamos passar depois na questão do processo criminal, que é a prova fundamental. Vejo que a prova fundamental para se condenar um médico por erro médico ou se julgar procedente uma ação indenizatória por erro médico é fundamental a perícia. Ou seja, nós estamos aqui, para quem está nos acompanhando, o Álvaro fixou claramente a responsabilidade administrativa do médico perante o Conselho Regional de Medicina, falou das penas possíveis, advertência, censura e podendo chegar até a exclusão, está nos contando agora da questão civil, com os reflexos morais, patrimoniais, etc., da esfera civil, sempre reforçando aquele ponto inicial que ele tão bem colocou, que é a dificuldade da prova. O Álvaro deixou claro que a responsabilidade médica, a responsabilidade médica é um caminho meio, não é uma atividade fim, como é a nossa profissão dos advogados, mas que em alguns casos, e o Álvaro mencionou o caso de cirurgias estéticas, é possível que você tenha, sim, uma atividade fim, e aí você tem uma discussão na esfera civil e que vai passar sempre por essa dificuldade da prova. Então, esse é o cenário que nós temos no CRM e no civil. Antes da gente entrar, Álvaro,
na esfera penal, que é o principal ponto da nossa conversa, você tem trabalhado, que eu conheço o trabalho do teu escritório, você tem trabalhado em ações cíveis também, além das ações criminais. E eu gostaria que você desse um panorama como que o judiciário, em especial o judiciário paranaense, e também, se você tiver conhecimento do STJ, que serve para parametrizar a jurisprudência nacional, entre outras funções, como que o judiciário está enfrentando essa questão? O judiciário hoje está já fixando um lado nessa discussão entre médicos e pacientes consumidores, ou o judiciário está analisando detidamente cada caso? Porque isso me traz muito a lembrança dos advogados americanos, e essa é uma discussão que nós também temos na OAB, principalmente na OAB Nacional, que é a questão das propagandas. Quem acompanha a TV americana ou tem a oportunidade de ir aos Estados Unidos, verifica uma série de propagandas o tempo todo, os advogados oferecendo serviços, advogados na porta dos hospitais, etc. Então eu gostaria que você desse, se você tiver esse conhecimento, eu sei que tem, como que está o panorama do judiciário em relação ao erro médico? Na área civil, depois a gente entra na área criminal. Não podemos comparar, Marlos, a reparação civil nos Estados Unidos com a no Brasil. Lá a situação é bem diferente, bem mais objetiva, bem mais rápida, bem mais dinâmica. O nosso processo civil no Brasil, ele lamentavelmente, ele encontra ainda certo ranço de morosidade. Veja só, eu vou te pontuar uma questão de uma causa aqui no escritório, em que a cliente foi um paciente há um tempo atrás, ela começou a sentir forte dores na região genital, incontinência urinária, foi no médico, o médico deu um diagnóstico prévio de infecção urinária, prescreveu antibiótico, a situação continuou, ela foi no segundo médico, foi esse segundo médico especialista nesta área, pediu para fazer uma ecografia, foi detectado um tumor no rim direito, se não me engano. O médico chamou a paciente, explicou para ela, olha, pela morfologia aqui, isso aqui tem tudo para ser maligno. E se nós fizermos uma punção para fazer a biópsia, corre-se um risco muito grande desse tecido se alastrar pelo teu organismo e aí a situação vai ficar mais grave. Então, nefrectomia é o caminho, a extração de um rim. Foi feita a extração do rim, foi mandado daí para a biópsia e aconteceu o quê? Era benigno o tumor. Nós entramos com a ação de reparação de danos, Marlos, e aí volta aquela questão que eu te falei, e esse é o panorama que vejo a nível de Brasil. Entramos com a ação de reparação de danos, foi feito uma perícia extremamente complexa, perícia não conclusiva e, pior ainda, uma perícia contraditória. O que aconteceu? A tese da defesa do médico, no sentido de que o exame que poderia ser feito é a ressonância magnética. No meu entender, se tivesse sido feita, teria uma probabilidade melhor. E aqui eu não estou falando, mas nesse caso específico, e depois eu vou falar sobre a questão da prevenção do erro médico. A tese do médico é que o exame que fosse feito, até a ressonância magnética, que era o mais aconselhável, né, que foi detectado depois, ele fala que daria, e como sempre dá, veja só a tese, o falso negativo. O falso negativo diz que é um terror para esse tipo de análise de exame. Bom, o processo tramitou, a ação foi julgada improcedente, nós recorremos, está sob júdice no tribunal, mas o relator já converteu o julgamento em diligência para se complementar o laudo. Então, Marlos, eu vejo a grande dificuldade para o magistrado essa prova técnica, essa prova científica ser elaborada com lucidez. Eu, quando falo aqui que temos peritos maravilhosos, o Leocádio, o Arif, enfim, nós temos vários
peritos maravilhosos, mas o ideal seria que todos fossem maravilhosos, competentes, e que o Estado implementasse, investisse no aparelhamento para que as perícias fossem realizadas com eficácia, e com isso, vou insistir sempre vai ser o manto da segurança jurídica. Muito bem. E nós estamos, Álvaro, aqui com Alexandre Straiotto, advogado especialista na questão de erros médicos, também o Lucas Otsuka, também especialista nessa área, ambos como o teu escritório trabalhando nessa área. Se tiverem algum ponto cível, o nosso chat está aberto para as perguntas. Eu não posso deixar de cumprimentar o Felipe, do Espírito Santo, onde eu participei na semana passada, tratando do caso do O.J. Simpson. Esse caso está disponível na página do escritório do Felipe, que está nos acompanhando. Dá um alô aí, Felipe, coloca a página. Também está na página do YouTube do escritório, um caso interessantíssimo. Nessa sexta ele recebe a Thaís Matarassade para discutir outro grande caso, vale a pena acompanhar. E mandou a Thaís um grande abraço para você. E aproveitando a presença da Marion Bá, professora de penal e processo penal, a gente, nesse segundo tempo da live, entra agora no principal tópico da nossa discussão, que é a questão criminal decorrente do erro médico. Vamos lá, Álvaro, para a questão criminal. Então tá. O processo de responsabilidade penal do médico. Como sabemos e aprendemos, Marlos, lá na nossa faculdade, no começo da faculdade, um fato para ser punível ele tem que ser típico, antijurídico e culpável. No Brasil nós temos eu fiz uma busca de alguns tipos penais que o erro médico poderia estar em curso. E aí eu dividi em 3 módulos. Aqueles tipos penais polêmicos, que é o aborto e a eutanásia, que o médico pode estar em curso nessas situações. Vários tipos penais que estão no Código Penal e na Lei de Contravenção Penal, que não tem muita incidência no Poder Judiciário. E aqueles que, quando vêm ao Poder Judiciário, são os que surgem com maior frequência. Não que o erro médico, Marlos, seja frequente no Poder Judiciário. Nós sabemos que não é. Na responsabilidade civil, sim. É com razoável frequência. No direito penal, a gente vê que não tem tanta frequência nisso. Mas os casos que vêm, invariavelmente, ou é homicídio culposo, ou é lesão corporal. Na questão dos tipos penais polêmicos, e aqui, na verdade, a proposta não é discutir a polêmica. A proposta é trazer o erro médico em que ele pode refletir no direito penal. A questão do aborto, nós sabemos que é proibido no Brasil, e a previsão está nos 3 artigos ali do Código Penal. O artigo 124, 125 e 126. Proibido. Mas temos também o aborto legal, o aborto necessário, que está previsto no artigo 128, mas na verdade são 2 hipóteses, né? Quando a gravidez for um risco para a gestante. Se o médico fizer o aborto nessa circunstância, não há que se falar em crime. E tem a segunda hipótese, quando resultar de um estupro. Também é autorizado o aborto, mas nesse caso, desde que a gestante consinta, autorize o médico a fazer esse aborto. Nós temos hipóteses, e as nossas cortes superiores têm caminhado nesse sentido, têm admitido isso, algumas hipóteses supralegais da interrupção da gravidez, que é, há uns 3 anos atrás, se não me engano, a questão da anencefalia foi muito discutido, e hoje é uma questão dramática. Por quê? Porque incide aí, Marlos, a questão da polêmica em dogmas morais e religiosos. E aí fica muito difícil de discutir essa questão, ainda mais quando se fala de teses supralegais. Mas também tem a síndrome de Bury-Stoke, que é uma malformação fetal grave das dobras cefálicas. Nesses 2 casos, se autoriza o aborto, mas até a 6ª semana de gestação. A questão da eutanásia
Aborto e eutanásia, os dois tipos polêmicos. Eutanásia, nós não temos um tipo penal que trata exclusivamente da eutanásia. Mas se o médico praticar, e a eutanásia nós sabemos que é um ato intencional do médico para apressar a morte do paciente que se encontra num quadro dramático, um quadro irreversível e incurável, e ainda que esse paciente esteja padecendo de intenso sofrimento físico e psíquico. Nesses casos, se o médico fizer a eutanásia, vai ser com exclusivo fim benevolente. E aí estaremos diante de um homicídio. Mas vejo que daí deveria ser enquadrado na forma privilegiada, ou seja, naquela figura do relevante valor moral exercido por um sentimento de compaixão. Veja, a eutanásia é proibida. Se o médico praticar esse ato, estaremos diante de um homicídio, mas de um homicídio privilegiado. Agora eu vou te pontuar, Marlos, nesse apanhado que fizemos aqui, de alguns tipos penais que o erro médico pode estar em curso. E aí eu vou pedir Vênia para você ir pegar minha lupa para dizer que são alguns. Diga. Enquanto você pega a lupa, é interessante trazer para o pessoal também. A Ju está te mandando um abraço da Bahia, tua prima, muita gente nos acompanhando. A Ana Castro. Jussara, querida, um abraço, Jussara. Viva Jussara Gouveia. Na questão da eutanásia, e é um ponto que eu tive a oportunidade de atuar em um caso em que o paciente ele usava marca-passo e então acabava que sempre era difícil ocorrer, por assim dizer, a morte, porque o marca-passo mantinha o paciente já num estado muito grave, debilitado de saúde, de muita idade, e na época eu estudei, tem a questão da ortotanásia e da distanásia, então eu estou enxergando que a gente deve logo aprovar no Brasil, pelo menos pelo Conselho Federal de Medicina, a questão da ortotanásia, que a grosso modo, e aqui ninguém quer se aprofundar, porque a gente vai entrar continuar na parte criminal, mas a ortotanásia é quando o médico ele deixa de tomar procedimentos para manter o paciente vivo. Já a distanásia vai acompanhar mais aquilo que a gente chama globalmente de eutanásia. É muito interessante essa discussão, porque a gente discute isso pouco no Brasil, né, Álvaro? No momento do nascimento, que você trouxe a questão do aborto, em que momento a pessoa efetivamente nasce para fins jurídicos e em que momento efetivamente a pessoa morre para fins jurídicos. Isso pode trazer consequências para os médicos. Os alemães estudam muito essa matéria. Enfim, é só para a gente colocar aqui um ponto, e aí você estava pegando a tua lupa para entrar nos demais casos criminais com os reflexos do erro médico. Tá, então o médico, na conduta dele, ele pode estar em curso em alguns tipos penais do Código Penal, tem da contravenção penal também. Do Código Penal, a questão do auxílio ao suicídio. Está previsto no artigo 122, o médico auxiliando alguém ao suicídio, o paciente ao suicídio, ele vai estar em curso nas penas do artigo 122. A omissão de socorro à pessoa ferida estará em curso no artigo 135 do Código Penal. A exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo direto ou iminente está previsto no artigo 132. São tipos penais que é a conduta do médico. Opa, falhou um pouquinho. Falhou um minutinho, que são tipos penais que é a conduta do médico. Em que o médico, no comportamento, pode estar em curso nesses tipos penais. O constrangimento a tratamento ou cirurgia contra a vontade do paciente. Veja só, isso está previsto no artigo 146. A revelação de segredo profissional sem justa causa, previsto no artigo 154. A omissão de notificação de doença compulsória. Veja, são vários tipos penais que o médico pode ser o agente deste fato. E aí ele vai responder esse processo. E aqui não se fala, Marlos, muito na questão da
de perícia. Aqui parece até mais simples. É que está vindo aqui mensagem do Instagram aqui, eu não consegui tirar e evitar isso, Marcos. Então, e também não tem problema, não se preocupe. Esses são encontrados no Código Penal, desse apanhado que fizemos. E aí encontramos na Lei de Contravenção Penal também, para finalizar essa questão aqui, de menos incidência no Poder Judiciário, que é o artigo 66, lá no inciso 2º, onde fala deixar de comunicar, o médico, deixar de comunicar à autoridade competente crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não expõe o cliente a procedimento criminal. Então, esses tipos penais, o primeiro lá, polêmico, dogma moral e religioso, a questão dos tipos penais do Código Penal e da contravenção, de menor incidência, e agora eu vou passar para os 2 tipos penais de maior incidência. Dos casos que vêm de erro médico no Poder Judiciário, esses 2 são 95%, se não mais, dos casos que chegam no Poder Judiciário, que é a lesão corporal e homicídio culposo. E aí, invariavelmente... Até porque, Álvaro, desculpe só fazer um gancho aqui e ver se você concorda comigo. Antes de nós entrarmos no homicídio e na lesão corporal, todos esses tipos penais que você tão bem ilustrou são tipos penais que vão ficar distritos à competência do juizado especial por ser considerados crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, penas até 2 anos, e se eventualmente algum deles tivesse pena maior, nós estaríamos hoje abarcados também pelo acordo de não persecução penal, que vai prever o acordo naqueles crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Então, provavelmente, esses tipos penais que você trouxe, na prática, eles acabam em algum tipo de acordo, seja transação, seja suspensão condicional do processo ou a própria acordo de não persecução. Coisa que, via de regra, não vai acontecer no homicídio e tampouco na lesão corporal. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Invariavelmente, quando se chega no Poder Judiciário, essas 2 condutas delituosas, invariavelmente vai tratar daquelas qualificadoras da inobservância de regra técnica da profissão. No artigo 121, o homicídio culposo, parágrafo 4º, e na lesão corporal, artigo 129, parágrafo 7º. E aí vem o problema, que eu me referi na questão do processo civil, aí vem o problema que são 2 tipos penais materiais, crimes que deixam vestígios, e aí vem a questão do artigo 158 do Código de Processo Penal, que é imprescindível nesses casos o laudo de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. E aí, Marcos, volto à questão. Via de regra, esses laudos diretos ou indiretos, eles dificilmente vão comprovar o erro médico. E aí vai ser um drama para o magistrado condenar. Porque se para a denúncia basta a hipótese, é uma questão de hipótese, para condenar tem que ter certeza. E aí alguém vai dizer, não tem nada de imprescindível aí, porque existe o princípio do livre convencimento do juiz. No nosso sistema, as provas não são tarifadas. Não existe prova melhor que a outra, uma prova vale mais que a outra. Mas sabemos que a prova pericial, a prova científica, ela é maravilhosa. Quando feita com lucidez. E aí vem aquela questão. Se o livre convencimento do juiz não estiver vinculado à prova dos autos, aí nós vamos passar para aquilo que o eminente ministro Félix Fischer, oriundo aqui do nosso estado, do STJ, ele vem falando há vários anos, não se pode confundir livre convencimento com convicção íntima do juiz. É isso mesmo. A questão dos tipos penais que eu vislumbrei, Marcos, que poderia o erro médico estar em curso, são esses. E eu queria, se você me permitir, Lógico. Eu queria citar para você aqui uma situação do meu escritório, uma defesa que fizemos no interior de São Paulo um tempo atrás. Veja o drama. O nosso cliente, um médico
plantonista de um posto de saúde, chegou o paciente com fortes dores no peito, com dificuldade em respirar, foi feito o pré-atendimento para a enfermeira, tirou a pressão, estava alterada, fizeram o eletrocardiograma, não deu alteração, o médico prescreveu o medicamento, sugeriu, orientou que ele ficasse em repouso, 5 horas depois esse paciente entra em óbito, o Ministério Público de São Paulo oferece denúncia por homicídio culposo contra o médico, por negligência de não ter encaminhado ele para um pronto-socorro. Veja o laudo de necrópsia. Insuficiência respiratória. Causa morte. Insuficiência respiratória. Meu Deus do céu, todo mundo que morre para de respirar. Então tem que se saber qual a causa da insuficiência respiratória. E aí o que aconteceu? Mas aí durante o processo aconteceu um fato bem estranho, que apareceu uma prova lá que o paciente, quando estava retornando para casa, ele sofreu uma queda. Isso trouxe ainda mais dúvida para o juiz. Esse médico ele foi absolvido por falta de prova. E aqui, eu lembrei agora de um processo no interior do Paraná, há já mais tempo, há vários anos. Esse meu cliente, esse médico, foi absolvido por erro médico, e ele ficou ensandecido com isso. Ele falou, não, eu fui absolvido por falta de prova. Eu não cometi erro médico nenhum. Então, essa questão é uma questão, quando se fala de uma perícia boa e da segurança jurídica, inclusive, para aquele médico que é acusado, e ele sair do tribunal com a cabeça erguida, porque foi provado que ele não errou. Não é? E agora, para concluir, um último exemplo aqui que eu acho importante, é um arquétipo para a nossa conversa, é um júri que eu fiz o ano passado, aqui em Curitiba, inclusive a Thaís Assad participou, foram 6 réus. Ela mencionou, nós temos ainda pelo menos 15 minutos. A Thaís, inclusive, mencionou, quando recebeu o nosso convite, ela mencionou esse júri, que foi muito legal. E aí a palavra está com você. A Thaís fez a defesa de 1 réu, o meu escritório patrocinou a defesa de 2 réus, e para resumir o que interessa aqui para nós, Marlos, a acusação era de uma tentativa de homicídio qualificado. Nós conseguimos classificar para lesão corporal. O juiz, quando foi fixar a pena, condenar o cliente, fixar a pena, fixou uma pena com base na lesão corporal gravíssima, qualificadora, naquela questão da deformidade permanente, o inciso 4º lá, né? E aí você vê, aí buscando o processo, eu fiz esse pedido antes do júri. Eu falei, nós temos aqui, excelência, um problema sério. Está nos autos isso. Um problema sério, porque nessa questão desta vítima aqui, nós só temos o primeiro laudo da lesão corporal. Não temos os complementares. Vamos converter esse julgamento de diligência para que o ML faça o laudo complementar. Nem apreciou meu pedido. Mas, enfim, aí veio essa condenação e esta vítima só tinha feito o primeiro laudo. E nós sabemos que o laudo de lesão corporal tem que ser feito o laudo complementar, ou os laudos complementares, para se aquilatar a extensão da lesão corporal. Né? E o que o juiz fez? Só tinha um laudo. Ele fundamentou a condenação na lesão corporal qualificada gravíssima, porque a vítima, no sumário da culpa, teria dito que com aquela lesão ficou uma cicatriz no tórax dele, e alguns prontuários levam a crer nisso. Então veja que situação dramática. Recorremos, está no tribunal, sob júdice. E veja que situação dramática. Aí, eu acho, com todo o respeito que tenho pelo magistrado, ele não escutou e não ouviu o Félix Fischer. A questão do livre convencimento aí não tem fundamento nenhum. Ali foi uma convicção íntima dele. Ele teve essa convicção íntima para, então, qualificar essa lesão corporal. Veja que drama. E olha, Marlos, que não é o que eu falo para você, dessa questão e você trabalha também na responsabilidade civil do médico, na esfera civil. Veja você que a jurisprudência, você puxa de rodo. Veja que, vou pegar minha lupa de novo aqui, rapidamente, eu vou citar aqui, ó. No dia 26/7 agora, a 9ª Câmara Civil de Curitiba manteve uma sentença que julgou improcedente um pedido de reparação de danos, porque, erro médico.
lá na nona Câmara, o relator juiz Rafael Vieira de Vasconcelos Pedroso. Erro médico, responsabilidade subjetiva, culpa não comprovada. Inexistência de nexo causal entre a conduta do médico obstetra e a hemorragia pós-parto decorrente de atonia uterina. Falta de prova técnica. E aqui uma situação bem esquisita. Lá no Tribunal de Goiás, agora no dia 31/7, a primeira Câmara Civil, e aí veja que nós discutimos aqui, e eu tenho esse entendimento, que quando se trata de cirurgia reparadora, cirurgia estética ou cirurgia plástica, eu entendo que é sim uma atividade fim. Eu entendo sim que tem um contrato de resultado. Isso me parece muito claro. E nesse caso aqui em Goiás, veja só, era uma cirurgia reparadora, pós-cirurgia bariátrica, flacidez, cicatrizes, que, pelas circunstâncias ali, o tribunal entendeu que não era uma atividade fim, que não era uma atividade de resultado, por conta da complexidade da situação do paciente, entendeu que era uma atividade meio e que não foi provado o erro médico. Então, você vê, então isso é muito... A situação do erro médico no Brasil é uma situação assim, totalmente insegura. E eu vejo que essa insegurança jurídica, ela é gerada simplesmente por falta de uma perícia lúcida, por falta de qualidade nesses nossos peritos, por falta de aparelhamento adequado para se fazer uma boa perícia. E sobre esse ponto que o Álvaro tem nos colocado tão bem desde o começo da nossa conversa, o Leocádio, advogado e perito, atua muito e é o nosso grande perito hoje no Brasil. Ele nos coloca aqui, Álvaro, concordando com você, concordando comigo. A tradução do erro médico ou do erro do médico por via pericial em laudo médico legal é uma exceção. Quase sempre acaba demandando uma interpretação auxiliar de nova perícia, quase sempre insuficiente por escassez de elementos. Então aqui é justo o que você está colocando. A gente fica com um laudo pericial, daí vem novos quesitos, outro laudo pericial, quer dizer, nós temos uma dificuldade bastante grande aqui nessa questão da prova, tanto com reflexos cíveis quanto com reflexos criminais. Nós temos, Álvaro, ainda 10 minutos, pelo menos, o Bosquiroli de Cascavel, presidente da subseção de Cascavel, na época que nós trabalhávamos juntos aqui na OAB Curitiba, do ponto da eutanásia, está colocando que é um serviço médico, deve atenuar o sofrimento do paciente, e nessa visão é preciso avançar na legislação brasileira, pois estamos mantendo mortos-vivos sob sofrimento intenso e sem razão de ser. E eu estou de acordo, e pego o gancho aqui, Álvaro, para a gente debater. O Eduardo Lourenço, que é médico, que está nos assistindo, ele pergunta: e quanto aos convênios e estruturas públicas que acabam, ele diz que pergunta se os convênios e as estruturas públicas cerceiam a atividade médica com o implante de novas tecnologias, que são aceitas internacionalmente e que nacionalmente não são autorizadas. Você viu alguma discussão sobre isso já nos tribunais? Quer dizer, nós temos uma técnica médica autorizada fora do país e essa técnica, nova tecnologia, por exemplo, ainda não está devidamente autorizada no Brasil. Isso funciona? Os tribunais têm analisado? Se o médico utiliza, pode incidir em algum tipo penal? Você viu alguma coisa sobre isso? A questão dessas tecnologias de países estrangeiros, a Anvisa tem que autorizar. Tivemos um caso aí de uma questão de um tratamento de câncer, onde tinha passado por todas as etapas e a leucemia não conseguiram controlar essa leucemia. Mas tinha, isso é uma questão de 4, 5 anos atrás. Mas nos Estados Unidos tinha uma injeção caríssima que podia controlar.
A Unimed, esse plano de saúde não aceitou, porque não estava no rol da Anvisa. Foi feito foi feita uma demanda, saiu uma liminar para que a Unimed pagasse, mas o que eu vejo nisso é que também a questão da Anvisa, Marlos, muitos juízes, eles vão, a gente vê decisões no próprio Supremo, no STJ, se está autorizado pela Anvisa, tem que cobrir. Se não está autorizada pela Anvisa, aí fica a critério do magistrado. E aí vem também muita carga de subjetivismo, né? Sobre a pergunta do médico aí, em relação ao plano de saúde nocível, se for entrar com se tiver uma ação, e aí você pode falar melhor que eu, se tiver uma ação de reparação de danos, considerando ali o Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que estão na cadeia de produção ali, e aí se tem o plano de saúde, todos vão entrar no polo passivo dessa demanda. Agora, no aspecto criminal, não, né? Aí é só o médico que responde. E nós temos, veja que o cível chama muito a atenção, porque, como você colocou, a esfera penal acaba restrita a questões de menor potencial ofensivo, e a gente acaba com boa parte da discussão no cível. O Alexandre Straiotto, de Ponta Grossa, está perguntando se você conhece a questão do testamento vital e a responsabilidade do médico, seja penal ou seja cível. Você já atuou ou trabalhou em algum caso nesse sentido? Especificamente, no testamento que ele se referiu, eu não trabalhei. Eu ouvi dizer, é uma matéria relativamente nova, é uma questão relativamente nova, mas eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar nisso, sabe? Ele fala que isso ele tem uma questão dessa no escritório? Não entendi. Ele está perguntando se você tem algum conhecimento a respeito para tratar dessa matéria do tratamento do testamento vital e a responsabilidade civil ou penal do médico nesses casos. Talvez aqui... Em atestar a questão atestar que vai morrer por conta desse atestado fazer o testamento? Essa questão Straiotto está conosco, que se quiser esclarecer aqui no chat é legal. Nós temos aqui também o Rafael Madi, advogado, que atua nessa área, concordando com você, dizendo que é difícil achar um perito médico isento. Temos o Noronha Neto, precisamos observar, voltamos para o tema lá da distanásia e da ortotanásia, o Conselho Federal de Medicina traz lucidez com relação a isso, além da doutrina penal. O Rafael Madi, esse é um ponto que você tocou rapidamente, que a gente pode aprofundar nesse finalzinho, Álvaro. O Rafael está lembrando que o hospital também responde no cível. Você deixou claro que não tem a responsabilidade subjetiva, objetiva do médico, do hospital. Dê um fecho com essa questão e aí a gente emenda com o Straiotto, que está dizendo que o testamento vital, como última vontade do paciente, antes de morrer, ele, por exemplo, diz que não quer ser entubado caso esteja em vias de falecer. E aí, imagino que a pergunta seja se o médico não cumpre esse testamento vital. Então, são esses dois pontos, e daí a gente faz o fecho, porque o tempo passou voando. Muito bom. Essa questão do testamento vital, eu não tive nenhuma causa nesse sentido, Marlos, mas eu vejo assim que é extremamente temerário o médico cumprir com aquela posição desejada pelo futuro falecido, sendo que tem toda uma circunstância naquele momento, como é que foi feito esse testamento, né? Tem toda uma questão emocional enfim, eu acho, é matéria nova, mas eu acho assim, complexa em princípio. A questão da cadeia de consumo, que você se referiu, do hospital? Exato, é a questão da responsabilidade do hospital no caso de erro médico no cível. É uma responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade subjetiva? Como é que está a questão do hospital? Eu vejo, Marlos, que toda responsabilidade ligada ao erro médico ela é subjetiva. E aí tem a questão muito de você colocar no polo passivo da demanda o hospital, mas tem que ver qual o vínculo do médico com esse hospital, né? Se é funcionário, se não é funcionário,
porque às vezes o médico faz plantão lá, mas a responsabilidade é toda dele. E o erro médico foi dele, não foi do hospital. E aí você provar uma culpa do hospital, eu acho também difícil. Se já é difícil provar o erro médico, imagine provar, mas está ali, o médico levou o paciente ali. Tem toda essa questão de analisar essa cadeia em cima, com foco no Código de Defesa do Consumidor. Todos aqueles que participam da cadeia respondem pela falha na prestação de serviço. Em princípio, seria isso. Pode-se colocar. Agora, daí provar a culpa, eu vejo assim também difícil, sabe? Você já acompanhou algum caso, Álvaro, em que o paciente que sofreu o erro médico acabou dando publicidade a isso como uma forma de pressionar o judiciário? Blogs específicos contando a história do erro médico, ou fazendo pressão sobre o judiciário através de redes sociais. Você acompanhou algum caso assim? Não tive nenhum caso específico sobre... Aí seria crime contra a honra do médico? Acaba o médico solicitando que haja uma exclusão, entra com a medida judicial para que haja uma exclusão dessa divulgação. Eu acho... Eu não tive especificamente uma situação dessa, mas eu acho extremamente temerário um paciente que não teve uma conclusão judicial reconhecendo o erro médico, exercício das próprias razões. Ou seja, a pessoa está querendo fazer o paciente querendo fazer uma justiça com as próprias mãos, mas ali eu acho temerário, e quando o médico se sente nessa posição, eu acho que é totalmente plausível e coerente ele bater na porta do judiciário e conseguir essa exclusão na postagem, porque não tem nada ainda definitivo se ele teve responsabilidade ou não. Então eu acho isso extremamente temerário da parte do paciente. A gente consegue entender o drama do paciente, pressionar o Poder Judiciário, mas eu acho que não é por aí, né? As coisas não podem ser feitas com a própria mão, né? Tem o Poder Judiciário, temos a lei. Se não tem lei que seja eficaz, isso já é um problema do Estado. Não é um problema do médico, não é um problema da sociedade. É um problema... Vivemos num país democrático e temos, então, num país democrático de direito. Temos que cumprir a lei que temos. Não é inventar uma lei, né? Muito bem. O tempo passou super voando. O reloginho aqui está me avisando que nós temos mais 1 minuto e 15 segundos. Quero agradecer demais todos que estiveram conosco. Agradecer muito o Álvaro Borges Júnior, grande amigo, grande advogado. Debatemos e passou voando a questão do erro médico e a reflexão disso na esfera penal, a decorrência na esfera penal, muito legal. Agradecer a Flávia, o Samuel, Rafael Maggi está concordando com a tua resposta, que tem que analisar cada um dos elementos na cadeia componente da culpa. Estraioso está agradecendo a tua resposta também. E eu quero convidar a todos, na próxima quarta-feira, às 5 horas, nós estaremos com a Juliana Bertoldi, advogada, tratando de crimes eleitorais. E amanhã, no canal do YouTube do escritório, o caso Evandro, com o Figueiredo Basto, com o Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, e a mediação de Mariana Michelotto e Guilherme Lucchesi. Então, já tem a promessa de uma segunda mesa com o Leocádio Casanova, perito, com o Álvaro Borges, tratando que o Álvaro foi um dos advogados que atuou no caso no primeiro júri. Álvaro... No segundo júri. O primeiro foi o Figueiredo. A tua voz é uma das vozes mais reconhecidas por mim lá no podcast. Tem 15 segundos para você se despedir. Grande abraço, muito obrigado. Marlos, eu que agradeço. Estou muito feliz em te rever, mesmo que virtualmente. Agradeço, conheço a tua carreira maravilhosa, talentosa. Conheço a história da tua família maravilhosa. Parabéns por essa grande alma que você tem. Ficamos em paz e parabéns a todos, agradecendo a assistência aí, hein?